Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Vamos lá para mais uma leitura essa semana, borboleta. Bom, essa semana eu senti de fazer a seguinte pergunta para nossa egrégora, né? Qual a área da nossa vida que precisa ser olhada com amor? E eu achei muito curioso porque as projetoras estão sendo o último tipo energético que eu tô fazendo a gravação. Então já passei por todos os outros, já sei a resposta de todos os outros. E todos os tipos energéticos estavam diferentes. Não teve um que repetiu uma área da vida. Então, saúde foi lá nas geradoras manifestantes, emocional foi lá nas geradoras e por aí vai. E como é que a gente fecha aqui respondendo para as projetoras? Qual área da nossa vida que precisa de um cuidado especial, de ser olhado com amor nesse momento? Saíram duas cartas, coisa que não tinha acontecido também nas outras leituras, né? E achei curioso. Temos aqui a carta dos ratos, a carta da casa no baralho cigano e a mulher do milho aqui no oráculo da deusa, né? E aí, borboleta, temos aqui um double. Duas áreas que precisam ser olhadas em conjunto na nossa vida nesse momento para que as coisas caminhem melhor e etc. Que é a área espiritual e o nosso lar, a nossa casa, né? Normalmente eu conectaria também o nosso lar, a nossa casa com o corpo, mas eu tô sentindo muito forte aqui que é sobre casa mesmo, sobre o nosso lar, onde a gente mora, onde a gente vive. E a sensação de lar também pra gente. O rato, ele traz muito. Ele fala de dinheiro também, tá? Então pode ser que dentro do nosso lar a gente precisa olhar para coisas que impactam, estão relacionadas a dinheiro, né? Então às vezes uma conversa difícil que a gente precisa ter com a companheira, com o companheiro, né? Às vezes um planejamento a mais que precisa ter ou a menos também, né? Vai da dinâmica aí de cada pessoa, de cada casa. Tem borboletas que a gente vai estar falando sobre isso, sobre olhar essa questão de dinheiro, essa questão de material, do material, dentro da sua casa, com as pessoas da sua casa. E é algo que, assim, nem sempre todo mundo faz, porque parece que dinheiro ele fica assim no ar. Ah, eu tô olhando pro meu marido ou minha esposa tá olhando pro dela, as coisas estão se resolvendo, não sei o quê. Mas em casal, dificilmente os dois estão olhando ali. E sim, mesmo que uma das pessoas da casa seja a principal responsável por olhar o financeiro, é importante que o outro esteja junto, né? E isso aí é algo que eu tô vivendo aqui na minha casa nos últimos tempos, porque eu tenho uma planilha que tem a ver com a minha empresa e o Luiz tem a planilha que tem a ver com as entradas de dinheiro do emprego dele e também outras entradas, mais relacionadas aos gastos da casa. E eu e ele, apesar da gente sempre estar conversando um com o outro, né? Ele não estava olhando minha planilha, não olhava dele, né? A minha eu mostro bastante para ele, mas eu não estava olhando muito a nossa da casa. E e aí, várias questões surgiram assim. E eu percebi numa conversa aí que foi bem reveladora para nós dois, que eu precisava estar mais presente nas finanças da casa, sabe? Ele estava carregando muito isso para ele, de uma forma muito pesada, no sentido de se sentir responsável por tudo e não querer me preocupar, não querer me falar quando tinha algo que estava fora do planejado. E aí, assim,
passamos a olhar isso juntos. É algo que a gente não fazia antes, né? Não estava fazendo. A gente teve uma fase que a gente fez bastante. E aí, sabe, quando a gente vai perdendo o hábito, né? E eu senti isso muito forte. Então, esse é um ponto que pode ser para um grupo de borboletas, essa coisa de estar mais junto ali dentro das finanças da casa e olhar e etc. Porque tem algumas famílias aí que estão precisando olhar mais para a realidade da estrutura familiar. E aí, falando agora de casa, né, de nutrição e etc. Tem também borboletas aí que estão passando por desafios energéticos. Um grupo de borboletas eu tô vendo a necessidade de se conectar mais espiritualmente com a casa, de proteger mais a casa. Então, se você não faz as proteções da sua casa, reforce aí as proteções, passe a fazer, porque é muito importante para a energia da casa. E outras borboletas aqui, a gente vai estar falando de. Me senti agora uma operadora de telemarketing. A gente vai estar falando de hoje dedicação, sabe? Como é que tá a questão de dedicação com o seu lar? Dedicação com a sua família, essa nutrição emocional aí no sentido de lar, no sentido de composição da casa. Não só falando da sua casa assim, parede, sabe? Material, etc. O cuidado com a casa em si, mas o cuidado com a família. Eu sinto que tem borboleta que tá tão focada em dinheiro, em trabalho, em coisas que precisa resolver, coisas que precisa fazer fora de casa, coisas materiais, etc. Burocracia, problemas, papéis, parará, nananã, agenda, mas a casa, a nutrição ali do lar, de quem tá com você, se você mora sozinha, de você mesma ali, não tá acontecendo, sabe? É sempre um entrando de casa, um entrando, outro saindo, não tem conversa, não tem diálogo. A rotina vai engolindo e os pensamentos vão engolindo e vocês não tem mais convivência familiar, sabe? Não tem essa conexão da minha casa, de eu estar aqui nutrindo meu lar, nutrindo a minha família, jantando todo mundo na mesa, sabe? Aquela coisa de união mesmo, e não de um tá na TV, o outro tá fazendo outra coisa, um tá trabalhando, etc. Sabe assim, realmente quando você sente o seu lar, o lugar que você mora, conectado e alinhado, todo mundo assim se conversando, é isso que tá faltando e não tá acontecendo devido a tanto barulho externo, sabe? E borboleta foi só falar barulho externo que começou a tocar o alarme do meu carro aqui, do nosso carro aqui em casa lá fora. E eu tive que cortar a gravação. Olha como são as coisas, né? Barulhos externos afetando a gente e isso prejudicando a nossa família, a nossa sensação de casa, de lar e tudo mais, né? Sinto também algumas borboletas, um desgaste físico, e também até assim, um desgaste que às vezes ele pode ser descontado na comida, ou no excesso de alguma coisa, ou na falta de outra coisa. É como se eu sentisse mesmo a necessidade de mais integração familiar, sabe? Integração familiar, mais essa sensação de lar mesmo. E não importa, de novo, se você é sozinha, se você vive com uma pessoa, duas, três, quatro, 10, mas é aquela sensação de eu tô presente no meu lar, eu tô inteira, eu tô em paz, eu não tô só dentro de casa fazendo um monte de coisa. É diferente, sabe? É diferente essa sensação. Tá bom, minha borboleta? Então é isso. Espero aí que faça sentido pra você. É,
Se você quiser aprofundar esse tema ou qualquer outro tema em leituras particulares, meu site fica aqui embaixo para você saber mais a respeito. As agendas para as mandalas de previsões para o ano de 2026 tá aberta também. E é isso, fico aqui à disposição com muito amor para a gente conversar, tá bom? Seja aqui ou em qualquer outro lugar por aí. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.